Meus irmãos, você tem aí a folha, todos receberam a lição de número 67. Essa lição é a última lição do Êxodo. Embora seja o capítulo 31, os outros capítulos nós já estudamos. Nós estudamos o tabernáculo. E essa história aqui está registrada entre o mandato de Deus de fazer o tabernáculo e o tabernáculo em si. Então essa história está bem no meio do momento que Deus manda fazer o tabernáculo e do momento que o tabernáculo é construído. Antes da gente entrar aqui na lição, deixa eu dizer algumas coisas. A primeira é que essa lição ela tem muito a ver ainda com o tabernáculo. Nós vamos ver isso. É importante nós entendermos isso, que essa lição ela tem relação com o tabernáculo. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Qual era o objetivo do tabernáculo? Era a intimidade com Deus. Esse era o objetivo principal do tabernáculo, né? Deus ter intimidade conosco. Porque quando nós vemos as leis do tabernáculo, ou os rituais do tabernáculo, a gente fica pensando, né? Por que toda aquela estrutura, por que todo aquele simbolismo? Aí nós vimos nas lições passadas que tudo aquilo era Deus nos levando à intimidade com Ele. E essa lição de hoje também vai falar de intimidade com Deus. Então nós temos ali um versículo-chave, que é Êxodo 33, capítulo 11, que é o versículo para memorizar. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer pessoa fala a seu amigo. Então esse versículo já nos fala da intimidade que Moisés tinha com Deus. Aí depois nós vamos entender isso, né? O que é face a face. Porque Deus não tem face, né? Deus não tem face, nós sabemos disso. E depois, aqui mesmo, em Êxodo, Deus vai dizer que ninguém vai ver a face dele, vai viver. Mas nós vamos explicar isso mais tarde. Mas o que significa falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo? Fala da intimidade que Moisés tinha com Deus, intimidade que Deus nos chama a ter com Ele. Então, a lição, o tema da lição, e é uma lição que você vai ter que fazer bastante anotações, porque ela está bem resumida mesmo, e eu só coloquei aqui na folha a essência da lição, porque o texto é grande. A lição vai falar sobre o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, que é algo que nós já estudamos na aula sobre idolatria, no mandamento sobre idolatria, nós já estudamos aqui o bezerro de ouro, mas hoje nós vamos ver alguma coisa novamente. Então, o bezerro de ouro, Moisés como mediador, e a gente vai ver que Moisés aqui, ele se interpõe entre Deus e o povo como mediador várias vezes nessa história. E o problema do pecado e a sua solução, que tem um pouco a ver com aquilo que as crianças falaram aqui hoje de manhã. Ok, meus irmãos? Então, só para introduzir, nós vamos ler aqui um pouco do livro do Êxodo, o começo aqui da história, porque vai do capítulo 31 até o final do capítulo 34. Nós vamos ler aqui um pouco da história e depois nós vamos vendo o restante, ou comentando o restante. Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele, ou seja, Deus, tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Só um detalhe aqui, às vezes a Bíblia usa vários nomes para a mesma coisa. É igual o Monte Sinai e Monte Horebe. É o mesmo monte. A gente viu também lá o tabernáculo, né? Tabernáculo, tenda da congregação, é o mesmo lugar.
E aqui tábuas do testemunho, tábuas da lei, tábuas da aliança, é a mesma coisa. Ok, irmãos? Então o que Deus fez? Deus deu para Moisés as tábuas da lei, né? As tábuas da aliança. E é interessante isso, porque essas tábuas, elas foram feitas por Deus e elas foram escritas pelo dedo de Deus. A gente sabe que Deus não tem dedo, né? Mas é a maneira da Bíblia falar na nossa linguagem. Então, elas eram obras de Deus, que Deus deu a Moisés. E são aí, é claro, os 10 mandamentos. Versículo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas. De ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse:
Quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Agora, só resumindo o que vem aqui em seguida, do versículo 25 ao versículo 29, Moisés mata os idólatras. 3.000 pessoas morrem a fio da espada pelas mãos da tribo de Levi. Do versículo 30 até o versículo 35, Moisés faz sacrifícios para aplacar a ira de Deus e para que o povo seja perdoado. O capítulo 33, Deus tem um diálogo com Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, eu vou cumprir a minha promessa, porém a minha presença não vai com vocês. E aí Moisés intercede diante de Deus, dizendo: Senhor, se a tua presença não vai conosco, então não tem valor para nós, não nos faça sair desse lugar. Agora, aqui tem uma relação estreita com o tabernáculo. Por quê? O que era o tabernáculo? Não era a presença de Deus no meio do povo? Se Deus está dizendo, olha, eu não vou com vocês, então não faz sentido construir o tabernáculo. Não faz sentido levantar o tabernáculo. E Moisés ora a Deus nesse sentido: Senhor, se o Senhor não vai com a gente, então toda a conversa que a gente teve não faz sentido, porque o tabernáculo só faz sentido se o Senhor vai no nosso meio. Aí Moisés conversa com Deus, como face a face, né, como qualquer conversa com seu amigo, e tendo feito propiciação pelo pecado do povo, Deus atende ali a oração de Moisés, e Deus diz a Moisés que vai no meio do povo. E aqui no final Moisés roga para ver a glória de Deus, e Deus mostra uma parte da glória dele para Moisés. E como a história aqui se encerra? Deus dá a Moisés novas tábuas da lei. Deus faz novas tábuas, dá para Moisés. E aí Deus diz o seguinte: Deus orienta a Moisés, Deus orienta ao povo que não volte a cometer o pecado de idolatria. Que não voltem a fazer bezerros de ouro. É assim que termina o capítulo 34. E aí então Moisés levanta o tabernáculo, que é aquilo que nós vimos na semana passada. Então, só para vocês terem um panorama bíblico, quem não leu a história em casa, leia, que você vai ter a visão completa. É bastante interessante. Ok, irmãos? Vamos aqui para a nossa lição, então. Veja aí na folha, e aí nós vamos conversando. Após ter falado com Moisés e lhe dado instruções acerca da aliança, o Senhor entregou as tábuas da lei, as tábuas da aliança a Moisés. Então, irmãos, desde Gênesis, a gente tem visto o quê? Que a relação de Deus com o seu povo é uma relação de aliança. É uma relação de aliança. Deus fez aliança com Adão, aliança das obras. Depois Deus fez uma aliança com Noé. Aí Deus faz uma aliança mais clara, com promessas mais claras para Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, eles vêm numa relação de aliança com Deus. E agora Deus está estabelecendo a sua aliança com padrões de lei para a nação de Israel. Mas a nossa relação com Deus é uma relação de aliança. Então nós podemos dizer que nós somos aliancistas. Lembra aquilo que Jesus Cristo disse na hora da Santa Ceia? Este cálice é o cálice da nova aliança. Ou seja, o povo do Novo Testamento também é um povo que vive debaixo de aliança. Por isso que eu costumo dizer que batismo não é água na cabeça. Qualquer um pode se batizar. Jogar água na cabeça ou banhar no rio, qualquer um pode fazer. O que as pessoas têm que entender é que quando elas estão se batizando,
ou estão sendo batizadas, elas estão entrando em uma aliança com Deus. Uma aliança. E isso não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Porque a aliança é coisa séria. Então aqui o povo entra numa aliança com Deus, Deus está formalizando a aliança. E lembra aquilo que nós vimos semana passada, a questão da progressividade, né? Conforme a história vai caminhando, Deus vai dando com mais clareza ao seu povo a visão das coisas. Até que chega no Novo Testamento e a gente tem uma visão macro, né? Uma visão bem ampla daquilo que Deus requer de nós, ou da aliança que Deus tem conosco. Agora veja ali na folha, antes que Moisés saísse da presença de Deus, o povo já havia quebrado a aliança. Deus estava lá com Moisés no monte, Deus fez as tábuas da aliança, Deus entregou as tábuas da aliança para Moisés. Moisés não tinha ainda descido do monte, mas o povo lá embaixo já tinha quebrado a aliança. Veja ali, Êxodo 32, versículos 7 e 8. Êxodo 32, versículos 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui nós temos um jogo de palavras, nós sabemos, aonde Deus diz assim: Moisés, é o teu povo que você tirou do Egito, né? Como que Deus jogando para Moisés. Mas o povo, veja a linguagem que o povo usa ali no capítulo 32. Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então Deus responde: olha, Moisés, eles acham que você que tirou eles do Egito, então vai lá, é o teu povo, o povo que você tirou do Egito. O fato é que Moisés ainda estava lá no monte com Deus, mas o povo já havia feito lá embaixo um bezerro de ouro. O povo já tinha quebrado a aliança. E tinha quebrado a aliança em vários mandamentos ali. A Bíblia, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Depois o outro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eles quebraram esses mandamentos. Eles já haviam começado a ser instruídos por Deus. Moisés ia descer com as tábuas da lei. Mas eles já haviam recebido instruções de Deus. O fato é que a idolatria estava no coração do povo ali. Foi. Exatamente. O Renato está dizendo aqui que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus diz assim: o meu povo. E agora Deus diz a Moisés: o teu povo. Né? Aqui vai ser cheio desses jogos de palavras. Mas vamos lá. O povo, por intermédio de Arão, fez um bezerro de ouro. O bezerro era um deus já adorado no Egito. Então o que Arão fez? Arão pegou um dos deuses do Egito e fez um dos deuses que o povo já conhecia. Os irmãos estão entendendo? Então o bezerro ali já era quando o texto diz assim, que Arão fala assim: eu peguei
o ouro e joguei no fogo e saiu esse bezerro. Não foi assim. A gente sabe que se a gente jogar alguma coisa no fogo, não vai sair um bezerro. Quando ele fala, saiu esse bezerro, ali é maneira de linguagem. Ele fez mesmo um bezerro de propósito, porque era um dos deuses do Egito que o povo já conhecia. Eu prefiro deixar para depois. O presbítero Manuel está perguntando aqui se Deus incluiu Arão no pecado de idolatria. Eu posso adiantar alguma coisa. Na verdade, ali eram cerca de 2 milhões de pessoas. 3 mil morreram, não foi? Então, quer dizer, muito mais gente do que Arão foi perdoado. Se Deus tivesse matado todo mundo, deixado só Moisés, porque é isso que Deus disse, que era o certo a fazer. Morre todo mundo. Porque não sobrou, o único que não era idólatra ali era Moisés. Moisés, depois nós vamos ver, ele faz propiciação pelo pecado do povo. E aí fez também propiciação por Arão. Ou seja, o sangue que purificou o povo também foi o sangue que purificou Arão da idolatria. Por isso que ele é tratado igual aos outros. Não é que ele foi perdoado e os outros não foram. Ele foi perdoado e o povo também foi. Só que 3 mil não foram perdoados ali. Sofreram as consequências do pecado. Não sei se ficou claro. Ficou claro, irmãos? Ficou claro, Manuel? É que ele era o líder ali, né? Mas olha só, o que significa isso? O mesmo sangue que faz propiciação pelo meu pecado, é o sangue que faz propiciação também pelo seu pecado. O fato é que, veja ali na folha, eles queriam servir um Deus que pudessem ver. Essa é a primeira coisa. Eles queriam um Deus que pudessem ver. E nós vimos na lição sobre idolatria, Deus dizendo várias vezes, olha, ninguém me viu, não façam imagem de mim. Todas as nações têm deuses que se veem, mas vocês não viram a Deus. Então não façam imagem daquilo que vocês não viram. Mas eles queriam um Deus que eles pudessem ver, para que fosse na frente deles. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Mas a gente quer ver o nosso Deus que vai na nossa frente. Mas tem um outro detalhe ali. Eles queriam um Deus que desse vazão à carne deles. Ou seja, um Deus que lhes permitisse pecar. Eu costumo dizer um Deus sem leis. Um Deus sem leis. Porque quais são as leis de Deus? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobice a casa do seu próximo. Aí vem uma série de leis. Essas leis são leis morais e leis éticas. Ou seja, nós servimos a um Deus que tem leis morais e que tem leis éticas. Mas tem Deus que não tem lei nenhuma. Por exemplo, você pega uma imagem de escultura, pega uma dessas aí conhecida e pergunta qual que é a lei do santo tal. Qual que é o mandamento? Quais são as tábuas da aliança desse Deus? Não tem. Você pode fazer o que você quiser. Você adora, ele tem rituais, né? Você vai acender vela, você faz isso, você faz aquilo, tem rituais. Mas leis claras, diretrizes, não existe. E o povo sem lei é um povo desenfreado. Então veja ali, capítulo 32, versículos 5 e 6. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, as traduções aqui, elas estão amenizadas. Aqui o povo fez festa, aqui o povo se embriagou,
Aqui o povo se prostituiu. Veja ali Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Eu estou lendo todos os textos, irmão, porque o pessoal da internet pediu para eu ler todos, até a gente achar uma solução. Atos 7, versículo 39 a 41. A quem nossos pais não quiseram obedecer, ou seja, eles não quiseram obedecer a Deus. Antes, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Por que no coração eles voltaram para o Egito? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, um Deus que já tinha no Egito. Dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Ou seja, era um Deus que eles não precisavam obedecer, porque o texto diz claramente aqui, que eles não quiseram obedecer a Deus, eles repeliram a Deus, falaram, não, vamos fazer Deus, outros deuses. Então, por que as pessoas querem outros deuses? Porque elas não querem obedecer a Deus. Agora veja ali 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Você não tem esse texto aí na folha, você tem que anotar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Aqui Paulo vai esclarecer lá o texto de Êxodo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiqueis imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Eu falei 3 mil, né? 23 mil. Então aqui fica claro que eles cometeram imoralidade, eles caíram na farra mesmo. E veja, irmãos, as pessoas que não querem servir a Bíblia, ao Deus da Bíblia, elas não querem servir ao Deus da Bíblia geralmente porque elas querem o quê? Comer, beber e fazer aquilo que a carne deseja. O restante que a carne deseja. A comida e a bebida é só a introdução. Depois é que vem o restante do pecado. Agora veja ali algumas perguntas. Há diferença entre esse povo e nós, ou também somos rápidos para nos desviarmos dos mandamentos do Senhor? Aí cada um tem que fazer um autoexame. Porque ali houve aqueles que cometeram o pecado da idolatria e houve aqueles que praticaram a imoralidade. Mas o fato é que, de modo geral, o povo é propenso ao pecado. Por isso que às vezes é necessária a disciplina da igreja. Quais são os deuses em que confiamos? Deuses que vemos ou Deus que não vemos? Em quem nós confiamos? E quando Deus parece demorado, como agimos? Porque aqui Deus pareceu demorado, aí o povo falou, olha, está demorando muito Moisés para descer do monte, vamos tocar o barco sem Deus, vamos tocar a vida sem Deus, vamos fazer outros deuses que vão adiante de nós. Como nós agimos quando Deus parece demorado? Sim. Olha, essa primeira vez, eu não vi aqui registro. Na segunda vez que ele sobe, ele fica lá 40 dias e 40 noites. Mas deve ter sido em torno disso. Ah, mas é a gente, meu amigo. Se vacilar, a gente cai no pecado. Se não for Deus cercando né? Há uma pergunta aqui. Queremos servir deuses que nos permitam pecar?
Porque, irmãos, lembra, a gente tem que lembrar sempre do conceito da aliança. A aliança não nos permite viver no pecado. Então, quando a palavra de Deus começa a ser exposta, a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu sirvo ao Deus da aliança, ou eu vou servir a outros deuses que me permitam pecar. Porque é interessante, algumas pessoas elas querem servir a Deus da maneira delas. E isso não tem como. Eu não posso servir a Deus à minha maneira. Eu tenho que servir a Deus conforme a aliança. Então eu não posso servir a Deus e viver no pecado. Paulo vai dizer, viveremos nós no pecado? Nós os que para ele morremos? Lá em Romanos 6 Paulo fala isso. Paulo vai dizer, de modo nenhum. Nós não podemos viver no pecado, nós que somos cristãos. Veja ali na folha, diante da ira de Deus, Moisés mais uma vez age como mediador, apontando para Jesus. Por quê? Porque diante da idolatria do povo, Deus queria consumir aquele povo, Deus queria destruir o povo, e seria justo da parte de Deus. Mas Moisés intercede pelo povo. Versículo 11. Aliás, vamos ver ali o versículo 9, capítulo 31, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui foi uma tentação para Moisés, né? Foi também uma tentação para Moisés. Eu vou ser o novo Abraão. Deus vai fazer de mim uma grande nação. E Deus pede licença para Moisés. Moisés, dá licença, Moisés. Olha, a gente está aqui num papo gostoso, mas dá licença que eu tenho um povo para destruir lá embaixo, e é o meu povo. Aí Moisés diz para Deus, não, Senhor, não dou licença não. Espera aí um pouco. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera de fazer ao povo. Veja ali algumas coisas na folha, depois você lê Deuteronômio na sua casa. Que razões Moisés argumenta com Deus para não destruir o povo? Moisés dá dois motivos para Deus. Moisés dá dois motivos para Deus. Primeira coisa, Deus diz assim, Senhor, o povo é teu e o Senhor que tirou ele lá do Egito. Agora, Senhor, se o Senhor destrói o povo, o que os egípcios vão dizer? Versículo 12. Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o povo não para fazer uma coisa boa, mas para fazer uma coisa ruim, para destruir o povo. Então, Senhor, volta da tua ira e te arrepende. Então, a preocupação de Moisés aqui, primeiro, é com a glória de Deus. Moisés assim, Senhor, pensa na tua glória, na tua honra, porque o que vão dizer os egípcios? Esse é o primeiro argumento de Moisés. Mas o segundo argumento de Moisés é o mais forte, porque Moisés apela para a aliança. Moisés apela para a aliança. Moisés diz assim, Senhor, a tua aliança, o Senhor já estabeleceu lá com Abraão, Isaque e Jacó. Então, por causa da aliança e da promessa que o Senhor fez, não destrói o povo. Aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Ele tornou atrás. Aí vem algumas perguntas. Deus se arrepende? Irmão, de uma certa forma, sim, né?
com o arrependimento de Deus não é como o nosso. Agora, a Bíblia vai usar a linguagem de acomodação. O que é acomodação? Acomodação é quando Deus ele fala numa linguagem que nós possamos entender. Por exemplo, Deus não tem dedo, Deus não tem face. Deus ele é espírito, mas a Bíblia fala numa linguagem que nós possamos entender. É como quando você vai falar com uma criança. Como é que você explica algumas coisas para a criança? Você tem que usar uma linguagem que ela entenda. Então Deus também fala conosco da mesma maneira. Ele fala de uma linguagem que nós possamos entender. Mas o fato é que aqui Deus torna atrás devido à intercessão de Moisés. Agora, irmãos, Deus também, ele está fazendo uma coisa premeditada. Deus sabe o que ele está fazendo aqui. Moisés não é mais sábio do que Deus. Deus é mais sábio do que Moisés. O que Deus está querendo nos mostrar com essa história? Veja ali. Nossas orações mudam a conduta de Deus? Deixa eu responder primeiro essa parte da pergunta. Algumas coisas sim. Algumas coisas, se a gente orar, vai mudar o curso da história. Mas algumas coisas não. Por exemplo, as coisas que já fazem parte do decreto de Deus, não adianta a gente orar, porque já fazem parte do decreto de Deus. A gente só tem que orar para que o decreto de Deus aconteça. Por exemplo, não adianta eu orar para que não venha o anticristo. Ele vai vir, porque isso faz parte do decreto de Deus. Não adianta eu orar para que não venha o homem da iniquidade. Ele vai vir, porque faz parte do decreto de Deus. Algumas coisas fazem parte do decreto e elas vão acontecer. Mas algumas coisas, se eu orar, vai fazer diferença. E se eu não orar, vai fazer diferença também. Então, nós temos que orar porque Deus ouve as nossas orações. E as nossas orações são importantes para o acontecimento das coisas. Agora veja ali, ou as orações de Moisés nos falam das orações de Cristo como mediador que nos livraria da ira de Deus por meio da cruz. Esse é o ponto principal. Quem que é Moisés aqui? Moisés é um tipo de Cristo, como alguns personagens da Bíblia também são. Ele não é o Cristo, mas aquele faz um papel de Cristo. O que as orações de Moisés fazem? Elas aplacam a ira de Deus. Elas, vamos dizer assim, elas impedem Deus de nos castigar como nós merecemos. Quem vai fazer isso no Novo Testamento, irmãos? Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é mediador entre Deus e os homens. E sabe por que muitas vezes a gente não toma lambada de Deus? Porque Jesus intercede por nós pecadores. Não outros intercedem por nós pecadores. O único que pode interceder por nós pecadores é Jesus Cristo. Agora, se Moisés conseguir aplacar a ira de Deus, imagina Jesus. Jesus aplaca a ira de Deus. Então, as intercessões de Moisés nos falam das intercessões de Cristo. E Moisés precisava de sangue para aplacar a ira de Deus, como nós vamos ver. Jesus aplaca a ira de Deus com o seu próprio sangue. Agora aqui, esse texto mostra Moisés fazendo várias mediações. Várias vezes Moisés se interpõe entre Deus e o povo aqui. Por exemplo, aqui no capítulo 32, está ali, Moisés intercede pelo povo, o texto que nós lemos. Mas no capítulo 32, versículo 30, Moisés de novo, ele se coloca como mediador entre Deus e o povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. No capítulo 33, Moisés de novo intercede pelo povo.
Versículo 12, capítulo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixes saber quem hás de enviar comigo. E aqui Moisés intercede pelo povo. E no capítulo 34, Moisés também intercede pelo povo, quando Deus dá a ele as segundas tábuas da lei. Então veja só, quantas vezes Moisés aqui se coloca entre Deus e o povo? Várias vezes. E Jesus também, ele se coloca entre nós e Deus, como nosso mediador. Tá claro, irmãos? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês já tinham visto esse texto desse ponto de vista? Agora veja ali mais uma pergunta. Deus nos preserva como seu povo porque somos bons? Não. Deus não nos preserva porque somos bons. Porque Deus vai dizer aqui várias vezes, esse povo é de dura cerviz. E várias vezes na Bíblia Deus vai dizer, olha, o povo é de dura cerviz, o povo é propenso ao pecado. Mas por que Deus nos preserva? Por dois motivos. Primeiro, por causa da aliança que ele fez. Segundo, por causa das intercessões de Cristo. É que ele nos preserva. Nós não sabemos orar nem interceder, mas Cristo continuamente está intercedendo por nós. Superior a Moisés é Jesus. Jesus, sendo superior em intimidade com o Pai, como perfeito mediador, nos livra da ira de Deus. Moisés, que intercedeu pelo povo, ao ver o pecado do povo, quebrou as tábuas da aliança. Ou seja, Moisés estava ali intercedendo pelo povo, mas quando Moisés desce do monte e vê o bezerro de ouro, o que Moisés faz? Ele pega as tábuas e quebra as tábuas no chão. Quebra as tábuas no pé do monte. As tábuas quebradas representam o pecado da quebra da aliança. Moisés transformou o bezerro de ouro, como nós vimos, em pó e fez o povo beber o pó com água. Êxodo capítulo 32, versículo 20. E acrescentou, Êxodo 32, versículo 20, veja ali. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu-o a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. O que podemos dizer dessas duas atitudes de Moisés? Primeira atitude de Moisés, o que nós podemos dizer dele quebrar as tábuas da aliança? Primeiro, ele fez errado, né, irmãos? Ele se mostrou aqui um mediador imperfeito, porque quando ele vê o pecado do povo, ele quebra a obra de arte de Deus. A única coisa que Deus fez com o dedo dele, né? As tábuas de Moisés, na ira dele, quebra, fica com raiva também. Então Moisés ali, ele se mostrou um mediador imperfeito. Nós precisamos de um mediador maior do que Moisés, que é Jesus. Segunda coisa, ele pegou o bezerro de ouro, transformou em pó e deu para o povo beber. Vamos usar aqui um pouco a imaginação. Isso aqui demorou um pouco. Porque você pegar uma coisa de ouro grande, devia ser um bezerro desse tamanho, né? Transformar em pó. Isso aí demorou, né? Para transformar em pó, esse negócio. E depois fazer o povo beber. Não deu para todo mundo beber, né? Mas muita gente bebeu ali. Isso mostra um líder enérgico. Mas aquela água desceu amarga, porque amarga é a consequência do pecado. Ou seja, irmãos, o pecado não passa barato. O pecado não passa barato. Agora, veja só, quando Moisés desce lá no meio do povo, e Moisés quebra as tábuas, e Moisés faz o povo beber a água com ouro,
Isso aí não foi suficiente, não. O povo continuou desenfreado. A Bíblia diz que o povo estava desenfreado. O povo estava desenfreado. Veja ali o capítulo 32, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Então o povo estava desenfreado, ou seja, o povo estava no pecado, se embriagando, cometendo o pecado da glutonaria. Eles estavam cometendo ali o pecado de fornicação, ou seja, o povo estava desenfreado. E Moisés teve que tomar uma atitude drástica ali. Moisés teve que matar os idólatras. Vamos ler aqui o texto rapidamente para a gente entender. Do versículo 25 ao 29. Esse texto aqui é um texto duro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai, tornai-a a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Aqui fala 3.000, né? Paulo fala 20. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Aqui é um texto forte, porque Moisés fala o seguinte: ó, o povo está desenfreado, a idolatria está no coração do povo, o povo não para de pecar, mesmo com as coisas que eu já fiz. Então, quem é do Senhor, vem até mim. Quem se juntou com Moisés foram os filhos de Levi. E Moisés disse assim: olha, cada um mate seu irmão, sua irmã, seu pai, nós vamos matar todos os idólatras aqui. E os filhos de Levi mataram os idólatras naquele dia. Há um dado interessante, porque os filhos de Levi, os levitas, eles já haviam cometido assassinato no passado. Os irmãos se lembram dos siquemitas, quando Diná foi estuprada, a filha de Jacó. Ela foi estuprada, a filha de Jacó, e Jacó fez aliança com os siquemitas. Aí os filhos de Levi foram e mataram todos os siquemitas. E Jacó se aborreceu disso. Então ali eles cometeram assassinato injustamente. Mas aqui eles são usados para usar a espada em nome de Deus. E aqui eles se consagram ao Senhor matando os idólatras. E quando a Bíblia aqui diz que eles se consagraram a Deus, isso aqui vai os credenciar para o sacerdócio. Agora, veja ali na folha algumas perguntas. Por que Moisés teve que tomar essa atitude drástica de matar os idólatras? Uma, que o povo estava desgovernado, né? Segundo, o versículo 25 vai dizer, do capítulo 32, que o povo estava trazendo vergonha perante os seus inimigos. Aqui, irmãos, é uma questão espiritual, no meu entendimento. Alguém pode discordar. Mas o pecado, ele nos traz uma vergonha espiritual. Ele nos enfraquece. Ele nos separa da presença de Deus. E o pecado atrai a ira de Deus sobre nós. Ou seja, por causa da idolatria, o diabo estava tomando vantagem contra aquele povo. Então era preciso eliminar o pecado para que a comunhão com Deus
fosse restaurada. Se você quiser ler a história dos siquemitas, depois Gênesis 34. Vira a folha. Quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Cristo, eu entendo que Cristo conhece a sua igreja. A igreja que eu não vejo, que você não vê, tem a igreja, vamos dizer assim, Cristo tem a igreja dele invisível. Eu creio que ele intercede pelos seus. E a sua oração, ela é perfeita. A sua oração sempre vai ser ouvida. Vira a folha, a gente vai caminhar rápido aqui. O reino de Deus e sua justiça devem ter prioridade, mesmo acima de nossa família e amigos. Gênesis 32, 29, diz assim: Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho ou contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Ou seja, a gente tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Porque muitas vezes nossa família pode ser um empecilho para a gente servir a Deus. Mas aí a gente tem que se posicionar. Não, eu vou servir a Cristo. Eu vou me consagrar a Deus, vou me dedicar a Deus. Agora um ponto importante aqui da lição. Diante de todo esse pecado, né? O problema do pecado, que é o que a gente vê ali no tema da lição, né? O problema do pecado e sua solução. O problema do pecado. O que o pecado causou aqui? O bezerro de ouro. O pecado despertou a ira de Deus. O pecado despertou a ira do líder de Deus, que era Moisés. O pecado trouxe vergonha perante os inimigos, deixou o povo desenfreado. E o pecado trouxe morte, porque o salário do pecado é a morte. Então vê, o pecado é um problemão. O pecado é um problemão. Como o pecado, qual a solução para o pecado? Sangue. Sangue é a solução para o pecado. É por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Porque Deus, para ser justo, Deus precisa punir o pecado. E Deus puniu o pecado, o nosso pecado foi punido em Jesus Cristo na cruz. Agora veja ali, na folha, Moisés apontando para Jesus. Está comigo aí, irmão? Moisés apontando para Jesus, faz propiciação pelos pecados do povo. Os irmãos se lembram o que é propiciação? A Arca da Aliança tinha uma tampa. O nome da tampa da Arca da Aliança era propiciatório. O que significa propiciatório? Aplacar a ira de Deus. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. Se Deus visse a sua lei quebrada, Deus puniria o povo com morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o propiciatório aplacava a ira de Deus. Então veja ali o versículo, capítulo 32, versículo 30. Capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao Senhor, ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro da vida. Agora, irmãos, como que Moisés fez propiciação pelo pecado do povo? O texto aqui não dá todos os detalhes, mas Moisés fez sacrifício. A propiciação só era feita através do derramamento de sangue.
Moisés diz, só tem um jeito de aplacar a ira de Deus, é com sangue. Como que Jesus aplacou a ira de Deus por nós? Com o seu próprio sangue, derramado na cruz. Quando Jesus diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice ali não era a morte. O cálice ali era a ira de Deus. Se possível, Senhor, passa de mim a tua ira, mas não seja feita a minha vontade. Toda a ira da humanidade, a ira que Deus tinha contra o pecado da humanidade, foi derramado sobre Jesus na cruz do Calvário. Então Moisés aqui ele faz propiciação pelo pecado do povo. Veja ali na folha. Moisés intercedeu pelo povo mais uma vez, e desta vez com uma proposta ousada, para Deus perdoar o povo ou riscar seu nome do livro da vida. Proposta que Deus recusou. Porque Moisés diz ali no versículo, capítulo 32, versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então Deus disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora conduze o povo para onde te disse. Ou seja, Deus diz assim para Moisés, você não pecou, então não vou riscar seu nome, mas vou riscar o nome dos outros. Você sai daqui da minha presença com esse argumento. Né? O pecado da idolatria cometido pelo povo havia se tornado um grande problema. A ira de Deus estava acesa e Moisés, como mediador, apontando para Cristo, estava intercedendo e fazendo propiciação pelo pecado do povo. Tudo que acontece aqui é devido ao problema do pecado e à busca por uma solução. Deus, como rei e juiz, precisa ser justo e perdoador ao mesmo tempo. Mas adiante, essa justiça e perdão irão se encontrar em Cristo. Ou seja, irmãos, o pecado precisa de uma solução. Qual que é a solução de Deus para o pecado? Jesus. O pecado não pode ser simplesmente perdoado. Porque Deus poderia dizer assim, não, Moisés, está perdoado o povo. Toca o barco. Só que se Deus fizesse isso, Deus não seria justo. Então Deus precisa ser justo e perdoador ao mesmo tempo. Deus precisa ser justo e perdoador ao mesmo tempo. Então a justiça está na cruz de Cristo. E o perdão depois é dado a nós, uma vez que o pecado foi pago. A Bíblia não diz que nós fomos perdoados simplesmente. A Bíblia diz que o nosso pecado ele foi pago. A dívida que nós tínhamos foi paga na cruz do Calvário. A ideia ali era o seguinte, por que matou uns e outros não? Porque a primeira atitude de Moisés já parou alguns. Quando Moisés chega, a presença de Moisés já para alguns. Agora os que estavam desenfreados, Moisés diz, olha, passa a espada. A ideia aqui é a seguinte, quem não se arrepender diante da presença de Cristo, vai receber o salário do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Capítulo 33, versículo 1 vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui na folha, ok? Deus não poderia destruir o povo por causa do juramento que ele havia feito a Abraão, Isaque e a Jacó, aliança. Então foi por isso que Deus não destruiu o povo. Deus diz a Moisés que irá cumprir o juramento, mas a presença dele não estaria entre o povo. Do que valeria o tabernáculo sem a presença de Deus? Ou seja, por causa do pecado, Deus diz, olha, eu não vou andar no meio desse povo. Mas se tem tabernáculo, então não tem a presença de Deus, não faz sentido.
Veja ali o capítulo 33, versículos 33, versículo 1. Eu vou ler um pedacinho aqui, temos ali 10 minutos ainda. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe aqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Agora, vê, irmãos, que aqui o problema do pecado persiste, porque Deus não pode estar no meio de um povo que vive no pecado. É por isso que Deus está dizendo: olha, Moisés, eu não vou junto com esse povo, porque se eu for, eu vou consumir esse povo. Deus não pode estar no meio de um povo que vive no pecado. Por isso é necessária a nossa santificação, para que Deus esteja no nosso meio. Agora, do versículo 7 ao versículo 11, vai dizer que Moisés tinha uma tenda. Essa tenda de Moisés, ela ficava fora do arraial. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Essa tenda de Moisés, que Deus se encontrava com Moisés, ficava fora do arraial. Mas o tabernáculo ficava no meio do arraial. Ou seja, Deus se encontrava com Moisés longe do povo, mas Deus quer estar no meio do seu povo. Por isso Moisés intercede: Senhor, venha no nosso meio. E isso é o mais importante para Moisés. Moisés argumenta com Deus aqui que mais importante do que as promessas, o cumprimento das promessas, é a presença de Deus no meio do seu povo. Aí eu faço uma pergunta: o que é mais importante? As promessas de Deus na sua vida ou a presença de Deus com você? Porque tem muitas pessoas que querem só as promessas, buscam a Deus só por causa das promessas. E Deus nos prova nisso, irmãos. E Deus está provando Moisés e o povo aqui. Num diálogo, Deus está, de certa forma, provando o povo, porque Moisés vai deixar claro: Senhor, não basta as promessas, nós queremos a Tua presença. E é isso que nós mais devemos querer. Isso é o que nós mais devemos ansiar, pela presença de Deus, pela intimidade de Deus com o seu povo. E o que o texto vai mostrar aqui, para concluir, depois você lê o restante da folha na sua casa, com os detalhes, o que o texto vai mostrar aqui, para concluir, é que Moisés ele diz o seguinte a Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, a cada dia, eu quero ver a Tua glória. Veja o versículo 20. Do capítulo 34. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E um versículo que nós lemos ali, o 31:11, diz que Moisés falava com Deus face a face. Como é que aqui diz então que ninguém vai ver a face? Deus está dizendo para Moisés: você não vai ver minha face. Quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, não é que Moisés via a face de Deus, mas Deus falava e Moisés ouvia, e Moisés falava e Deus ouvia. Havia intimidade.
Mas Moisés quer mais intimidade com Deus. Moisés quer ver a glória de Deus. Deus diz a Moisés: olha, a minha glória, como ela é, você ainda não vai ver. Mas eu vou mostrar para você um pouquinho dela. Irmãos, sabe o que nós deveríamos ansiar como igreja? Pela presença de Deus, por mais intimidade com Deus, pela glória de Deus. Como Moisés, é isso que Moisés nos ensina. O resto Deus dá. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus diz assim para Moisés: tá bom, Moisés. Deus ouve a oração de Moisés, mas Deus diz assim: tira a idolatria do meio do povo. Tira a idolatria. Capítulo 34, versículo 17. Aliás, capítulo 34, versículo 12, vamos ler em diante. Capítulo 34, versículo 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Ou seja, por que Deus está dizendo, não façam aliança com os povos de outras terras? Porque nós já temos aliança com Deus. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, Deus zeloso Ele é. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo com eles, com os deuses, com os seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Ou seja, Deus pede para Moisés: Moisés, o que trouxe todo esse problema? Foi o Deus fundido, o bezerro de ouro. Então, como que Deus termina? Não façam mais deuses fundidos. Ok, irmãos? Muita coisa, né? Muita coisa para uma lição só. Mas tudo bem, eu passei rápido assim porque nós já vimos essa lição. Agora eu quero pedir para você ler Levítico. Ler Levítico. Semana que vem nós vamos começar Levítico. Levítico é um livro muito interessante. Vai nos falar sobre santidade, sobre consagração, sobre comunhão com Deus. E sabe aquela lei do porco, não comer carne de porco, essas coisas? Vai estar lá em Levítico, nós vamos estudar. Ou vai ser domingo que vem, ou vai ser na outra lição. Deixa eu dizer, uma vez que você estudar isso, vai ficar tão claro que você vai ter argumentos para defender a sua fé contra quem diz que você não pode comer um porquinho, um baconzinho. Você vai entender que no Novo Testamento você pode, mas não perca a lição.